A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais um dia estamos aqui para mais um dia viver da melhor maneira, agradar ao nosso Senhor Deus. Louvado seja o nosso Deus pela nossa vida, pelo ar que estamos a respirar, né? Eu louvo a meu Deus por mais um dia que estou vivo e assim eu peço que esse dia seja um dia de muita bênção e que a presença do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, para que eu esteja sempre vigilante a agradar ao meu Deus. Vamos, amados irmãos, colocar esse dia e a nossa vida na presença do nosso Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu inicio, Senhor, mais um dia de oração, mais um dia de vida, Senhor, na Tua presença. Sei que é tudo permissão do Senhor, Pai. Tudo é o Senhor quem permite, porque tudo, Pai, está sob os seus domínios. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, Pai, por todos os dias de vida, por todos os livramentos, por todo o seu amor e a sua misericórdia. E em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, a Ti, pedindo um bom dia, meu Pai, para mim, para minha casa, colocando o Senhor Deus sob a direção da minha vida, sob a direção da minha família, colocando ao Senhor Deus sob a direção desse dia para todos os ouvintes, meu Deus, dessa oração, através desse canal, Senhor, no YouTube. Oh, meu Deus, que o nosso dia, Senhor, venha ser um dia próspero e abençoado. E que tudo aquilo, meu Deus, que era projetado, meu Deus, pelo mal, pelo inimigo, Senhor, para que viesse dar errado, para que viesse causar sofrimento, dano, destruição, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Deus de Israel tome direção das nossas vidas, do nosso dia, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido Deus, esse Deus, amados irmãos, que nós servimos é um Deus maravilhoso. E quanto mais nós ouvimos falar dele, quanto mais nós conhecemos ele, mais nós sabemos que ele é poderoso, né? E por mais, amados irmãos, que nós agradeçamos nosso Deus todos os dias, é claro que a gente não tem, particularmente eu, não tenho tanto tempo assim para viver na igreja, para viver louvando o nome de Jesus, para viver, lendo a Bíblia. Eu, não tenho tanto tempo. Talvez tenha irmãos e irmãs aqui que me ouvem que tem tanto tempo para dedicar mais ao Senhor, né? Mas eu peço sempre ao meu Deus que, se Deus permitir, que um dia eu possa ter mais tempo ainda para dedicar ao meu Deus. Mas, amados, por mais que nós, seres humanos, dedicássemos toda a nossa vida para Deus aqui na terra, não era suficiente para agradecer ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é tão bom, amados. Quantos livramentos o Senhor nos dá de dia, de noite. Quanto Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos familiares, né? Então, amados, não tem como nós agradecer esse Deus, né? Ele é muito maravilhoso, ele é compassivo, ele ele é um Deus que se ira, mas ele tem que se guardado para não se irar conosco, porque nós somos pecadores e todos os dias nós estamos a desobedecer, a entristecer o nosso Deus. Mas ele, como é um Pai misericordioso, um Pai amoroso, ele está sempre a nos perdoar e a ter paciência conosco, né, amados irmãos? Amados irmãos, eu peço a vocês que ouvem a oração, a pregação da palavra do Senhor aqui através desse canal. E se você ainda não é inscrito, amados irmãos, se inscrevam para ajudar a crescer este canal, né? Que este canal da evangelização cresça e que ao tempo que Deus quiser que dure no ar este canal, que assim seja feita a vontade de Deus. E que muitas almas, se rendam a Jesus, conheçam a Jesus, se voltem para Jesus através da palavra do Senhor. Amém, amados? Eu peço também a vocês que sempre que ouvem a palavra de Deus, amados irmãos, estejam a compartilhar a palavra do Senhor. Compartilhar com mais irmãos, com amigos, com vizinhos, com grupos, porque assim, amados irmãos, você também está participando do reino de Deus no caminho da evangelização. E diz a palavra do Senhor que tudo que nós fazemos para Deus, nós vamos ter o galardão diante de Deus quando o dia chegarmos no céu, né? Então, quanto mais nós nos dedicamos, maior é o nosso galardão para com Deus. Amém? Vamos já, amados irmãos, ir para a palavra do Senhor. A palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje.
Ela está no livro. Ela está no livro de Oséias, amados irmãos. Livro de Oséias, capítulo 13, capítulo 14 e versículo 1 em diante. Livro de Oséias, capítulo 14, 1 em diante. Vamos já ler o que o Senhor tem a falar conosco, amados. Convertei, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco a palavra e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Amém? Então, amados irmãos, o Senhor aqui está falando conosco uma palavra, né? Para quem, né, caiu, né? Deus está falando aqui para quem caiu, talvez alguém está à beira de cair, talvez para que nós vigiem não caia, né? O Senhor diz, né? Convertei, ó Israel. Israel somos nós somos o povo, a descendência de Israel, né? Ao Senhor teu Deus, para que pelos teus pecados que têm caído. Porque, amados, é o pecado quem derruba o homem e a mulher. Não tem outro meio. É o pecado quem derruba o homem e a mulher. O pecado da luxúria, o pecado da malícia, o pecado da prostituição, da cobiça. Mas, amados irmãos, o pecado ele não entra diretamente já na prostituição. Ele já não vem assim, a pessoa já não cai direto na prostituição, direto no roubo, direto com a mão na botija lá roubando, direto matando. Não, amados. O pecado começa de mansinho, ele vai entrando. Ele acha uma brecha e ele vai entrando. E aí o pecado vai gerando uma conversão dentro da gente, né? A pessoa começa a cobiçar, né? Digo assim, se for na vida, né, carnal, a pessoa começa, né, dá asa, a pessoa dá liberdade para o desejo entrar. Aí começa, né, cobiçar um homem que não é seu, ou uma mulher que não é sua. Começa, né, cobiçar, de início achou bonita, de início achou atraente, aí já começa a desejar, já começa a imaginar, e assim o caminho vai abrindo para o pecado, e o pecado ele vai se instalando. Então, quando menos a pessoa espera, ela já cobiçou, ela já desejou, ela já maliciou. Então o inimigo, quando ele viu que ele já se instalou, ele já viu que o coração já está cheio, a pessoa já está quase convertida, aí ele vem com o prato que é aquela pessoa, né, chegando até a pessoa com palavras, com mensagens, com um sorriso, com um rebolado, com uma atração, porque o inimigo ele trabalha assim, amados, né? Ele sabe o ponto fraco do homem e da mulher, ele sabe como ele pode atingir, como ele pode derrubar, porque o inimigo ele não chega de repente, ele primeiro ele estuda a mim. O inimigo, amados, ele estuda a pessoa. Ele fica a estudar como ele faz para destruir aquela pessoa. E primeiro ele estuda tudo, ele faz uma matéria sobre aquela pessoa, então ele sabe tudo como fazer para atingir a pessoa, né? E aí quando a pessoa está totalmente convertida ao pecado, ela cai fazendo, né, as orgias, né? Ela se prostitui, ela faz as coisas erradas, mas na verdade já estava, né, quase todo o seu coração tomado, porque começou com a cobiça, e foi com a malícia, e com os desejos. O inimigo fez primeiro ela se converter com o pecado. Aí ele trouxe o prato para ela, né? Porque ela já estava convertida ao pecado, para que ela caísse. Porque é assim, amados irmãos, nós temos que cortar o mal pela raiz, de início, porque há pessoas que digam assim, amados, eu já ouvi muito dizer, até eu, antes, lá no passado, tinha um modo de dizer,
Mas eu só tô olhando com os meus olhos, porque meus olhos estão vendo, né? Se a pessoa é bonita, tá bom? É bonita, eu tô vendo, né? Mas aí, amados irmãos, eu pensei, mas eu só pensei, eu queria tanto aquela pessoa para mim, né? O inimigo já escutou essa palavra que eu disse. O inimigo já escutou. Então ele vai começar a trabalhar a partir daquela conversa, a partir daquela palavra, a partir daquele pensamento. E então, amados irmãos, eu tenho que cortar o mal pela raiz a partir do momento que os meus olhos olharem e cobiçaram algo que não é meu. Eu já tenho que cortar o mal, tá repreendido em nome de Jesus. Eu tenho que me pôr na posição, né? Eu sou casada, eu sou serva de Deus. Eu sei que isso é errado, isso não agrada a Deus, né? Eu tenho que me voltar em si, me colocar na posição. Eu tenho que me corrigir. Por quê? O inimigo é astuto, o inimigo arma, o inimigo tem poder, sim. Mas se eu sou serva de Deus, tô todos os dias lendo a Bíblia, se eu tô todo dia aqui, né, aprendendo a palavra de Deus, Deus todo dia fala comigo, Deus todo dia me ensina, Deus todo dia me instrui. Eu tô numa escola aprendendo com o melhor professor como dedicar a minha vida às coisas certas. Eu tenho que me corrigir e não dar asa pro inimigo. Eu tenho que ser inteligente mais que ele. Porque se eu conheço o meu inimigo, eu sei que ele é armador e vai viver armando contra mim, eu tenho que estar sempre preparado para não cair nas armadilhas dele. É assim que Deus nos ensina, amados irmãos. É assim que o Senhor nos ensina. A mesma coisa, uma pessoa que é um assaltante, um ladrão, pode até acontecer, já aconteceu de servos de Deus, servas de Deus fazer isso. Mas primeiro a pessoa, né, desejou, cobiçou, pensou. Aí, né, o inimigo já veio trazendo estratégia, já veio trazendo pratos, e ela foi bolando, ela foi planejando, já surgiu oportunidades, até que um dia ela, né, passou a mão e roubou. Que é pecado igual, né? Pecado para Deus não é assim, eu nunca matei ninguém. Eu já escutei pessoas dizer, eu não tenho pecado, eu nunca matei ninguém. Outros dizem, eu não tenho pecado, eu nunca me prostituí. Pecado, amados, para Deus, não existe o pecadão e o pecadinho. Tudo é pecado. Tudo que for pecado é o mesmo peso, é o mesmo tamanho. É o mesmo preço. Trair, mentir, falar mal, defamar as pessoas, defamar o irmão, criticar, se levantar contra um servo, uma serva de Deus, uma igreja, roubar, independente do que você fizer que você sabe que é errado, é pecado. E não tem pecadinho e pecadão. É tudo do mesmo tamanho, leva tudo para o mesmo lugar. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, se convertei, ó Israel, ao Senhor teu Deus, pelos teus pecados que têm caído, né? Se a pessoa sabe qual é o pecado que tem tirado ela da presença de Deus, que tem tirado o foco dela com Deus, ela tem que se converter a Deus, tirando isso dela. É como eu disse, a própria pessoa tem que se autopromover contra o inimigo. Ela tem que cortar o mal pela raiz, não deixar crescer. Que se eu deixo crescer, eu tô dando asas. E eu sei o fim onde que vai dar. Então eu corto já. É assim que Deus nos ensina, amados irmãos. E diz mais, tomar convosco a palavra e convertei-vos ao Senhor. A palavra é essa. Então, o milagre da conversão, amado irmão, o milagre da libertação, o milagre da cura, ele vem da palavra de Deus. Eu ouvir e receber a palavra. Então, amados, se eu estou em pecado, ou se eu estou doente, ou se eu estou com um problema, se eu estou precisando muito de algo, ou se eu preciso de uma libertação, eu já procurei de todas as formas, já tentei de minhas forças mesmo, não pude, então eu procuro em Deus. Eu vou numa igreja, ou eu abro uma mensagem no YouTube, ou abro uma mensagem no Instagram lá e Deus usa um servo, uma serva para falar comigo. Mas então, a palavra de Deus diz, tomai convosco a palavra e convertei ao Senhor.
Eu tenho que tomar a palavra para mim, receber a palavra de Deus, porque nunca é em vão a palavra de Deus, amados. Independente da palavra que Deus estiver falando na Bíblia, independente do pregador ou pregadora que estiver pregando, Deus sempre tem um coração certo para aquela palavra. A palavra de Deus nunca é vazia, a palavra de Deus tem muito, muito valor. Aliás, tem maiores valores que tudo. A palavra de Deus, se nós souber guardar no nosso coração, receber, praticar, ela vale ouro. Porque ela é uma palavra que cura, ela é uma palavra que liberta, ela é uma palavra que salva, que transforma. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, não é minha palavra, não é a palavra de qualquer homem, de qualquer mulher. É a palavra do Deus Criador do céu e da terra. Então o Senhor diz, convertei-vos de todo o coração e tomai a palavra de Deus, do Senhor. Diz-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem. Então, amados, quando eu passo a ouvir a palavra de Deus, eu começo a ouvir diariamente e há de ser que exista desejo de receber a palavra de Deus, amados. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, maiores são as bênçãos, os milagres de Deus na minha vida. Melhor é, amados, que eu fique escutando a palavra de Deus o dia inteiro do que ficar na frente da televisão assistindo cenas, né, feias, cenas antiéticas, cenas desagradáveis, muitas das vezes, né, que fazem até crítica com o nosso Deus, com a palavra de Deus. Melhor é eu estar escutando a palavra de Deus do que estar, né, sentada no sofá com amigos, com amigas, contando causa, falando mal da vida dos outros, criticando, cobiçando, né? Porque a palavra de Deus, ela vale ouro na nossa vida. Então o Senhor diz para nós expulsar, quando nós ouvimos a palavra de Deus, eu ouço que eu devo se converter, eu ouvi que eu tenho que guardar essa palavra e me converter ao Senhor. Então eu expulso de mim a iniquidade, ou expulsar de mim, amados, significa assim, eu sentir desejo de não ter mais aquela malícia, aquele ódio. Eu sinto aquele desejo, assim, a partir de hoje, né, eu tava desejando, né, se vingar de fulano, de fulana, não vou mais. Vou largar esse fulano, essa fulana nas mãos de Deus, eu vou seguir a vontade de Deus. Isso é se converter e largar a iniquidade. A partir de hoje, né, eu estava, né, indo fundo num relacionamento lá de uma pessoa que não é da vontade de Deus, alguém que não é para mim. Então eu escutei a palavra de Deus aqui que é para mim expulsar essa iniquidade, expulsar essas coisas ruins, se converter a Deus. Então a partir de hoje, né, acabou aquilo para mim e eu vou passar a ouvir e receber as coisas de Deus. É assim que Deus nos ensina, amados. Quando o Senhor diz expulsar a iniquidade e recebe o bem é aquilo que vem de Deus para nós. Ninguém tem bem melhor que Deus para nossa vida. O único bem que tem para nós é Deus. Deus quer que nós deite e acorde em paz. Deus quer que nós seja feliz eternamente. Deus quer que nós chore de prazer, de alegria, de felicidade. Deus quer que nós viva com fartura, com saúde. O único bem quem quer para nós é Deus. E diz mais o Senhor: e daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Como bezerro, porque, amados, lá no passado, como eu já falei aqui em outros vídeos meus, antes de Jesus Cristo vir morrer por nós, na cruz do Calvário, a lei que Deus tinha passado a Moisés, lá Deus passou as leis, as normas para ele fazer o altar, o lugar de sacrifícios. Então as pessoas tinham que, né, prestar lá um animal com forma de sacrifício a Deus, né, pelo seu pecado, para que Deus perdoasse, né, conforme o tipo do pecado era o tipo do animal, né, era um sacrifício. Depois que Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos o direito de pedir perdão e tivéssemos a liberdade de falar com o nosso Deus, que antes nós não tínhamos essa liberdade. Antes de Jesus vir morrer por nós na cruz do Calvário, eu não tinha o direito, amados irmãos, eu não poderia estar aqui.
gravando um vídeo que vai para o mundo todo e falando da palavra de Deus. Não poderia. Era somente um homem que fosse escolhido de Deus, consagrado de Deus, que tinha o direito de apresentar as orações, os pedidos das pessoas a Deus. Ninguém mais poderia entrar na igreja, falar com Deus. Então, essa mudança aconteceu quando Jesus veio e se dispôs a morrer por nós na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, o sacrifício como bezerro, o sacrifício dos nossos lábios, que o Senhor nos ensina aqui na palavra, é o sacrifício da oração, o sacrifício do louvor, o sacrifício da palavra de Deus verdadeira. Isto é um sacrifício que nós damos para Deus diariamente e Deus se agrada quando isso vem do nosso coração. Quando eu dobro meu joelho para orar a Deus de todo o meu coração, Deus inclina os seus ouvidos e Deus se agrada quando eu faço uma oração saudável diante dele. Deus se agrada quando eu dobro meu joelho para orar, para pedir, até mesmo para contar as minhas queixas. Deus ouve. Deus se agrada quando eu louvo a Deus, né? Na igreja, né, que é o lugar melhor onde Deus escolheu para receber nossos louvores. Mas até na casa, no trabalho, onde eu estiver, se eu estiver louvando a Deus, isto é uma oferta de sacrifício que Deus ama. Amados irmãos, o sacrifício que Deus pede para nós não é o sacrifício que muitas igrejas aí pregam, várias igrejas, né? Eu até um tempo fui de uma igreja lá no início, né? Eles pregam assim, que a pessoa tem que fazer um sacrifício, dar o seu tudo para Deus dar uma cura. Dê o seu tudo para Deus, aquilo que dói, o tudo, para que Deus abra uma porta. Isso é mentira do povo, que inventa essas mentiras para ficar rico, para engordar nas costas do povo, amado. Porque desde o início da Bíblia, de Gênesis até o fim, Apocalipse, não existe nada escrito assim. Nada. O sacrifício maior, o maior sacrifício que Deus considera que uma pessoa pode dar para ele é se dar para ele. Porque Deus, amados, ele sabe que não é moleza, Deus sabe que não é fácil o ser humano servir a Deus. Deus sabe que os seres humanos são carnais e vivemos aqui nesse mundo sujeito a tudo. Deus sabe que não é fácil. Então, e Deus sabe que não são todos que fazem isso. Então, uma pessoa, quando ela se dá inteira para Jesus, ou tudo que Jesus diz, é se dar inteira, é eu viver para agradar a Deus. Eu tenho que trabalhar, cuidar da minha casa, da minha família, sim. Mas o meu coração, a minha mente, eu tenho que dedicar somente a pensar, a imaginar e a fazer as coisas para Deus. Isso é eu dar o meu tudo para Deus. Dar o meu tudo para Deus é eu viver para agradar a Deus. É eu viver para Deus. Entende? Esse é o sacrifício que Deus quer de nós. Esse é o tudo que Deus quer, porque Deus não aceita metade. Deus não aceita, né, que eu vou na igreja, lá na igreja eu canto, eu oro a Deus, mas, né, eu vou na dança, eu vou no baile, eu vou no cartomante, eu bebo, eu fumo, daí vou na igreja, tomo Santa Ceia, assim Deus não aceita. Deus não aceita crente morno, diz a palavra do Senhor. Nós temos que ser quente ou frio. Deus também faz uma comparação, ele não aceita que nós fiquemos em cima do muro, ou pula de um lado para o outro. Deus também faz outra comparação, ele não aceita nós pela metade, ele quer tudo, ou então nada. Então, amados, o sacrifício maior que Jesus diz que uma pessoa faz para Deus e o que ele pede de nós, o tudo de nós, é o tudo da nossa vida. Não é eu vender minha casa e dar no altar do Senhor. Não é eu vender o meu carro e dar no altar do Senhor. Não é eu pegar todo o meu salário e dar no altar do Senhor. Eu posso fazer isso se eu sentir no meu coração? Posso. Mas é porque eu senti no meu coração de fazer essa oferta e dar na igreja. Mas Deus não pediu. E Deus nem quer. Porque Deus, que valor tem dinheiro para Deus, amados?
O dinheiro não serve de nada para Deus. Deus estipulou desde o início da Bíblia até o final que nós devolvêssemos os 10% de tudo que nós entra nas nossas mãos. Esse 10% de tudo que entra na mão de todo ser humano pertence a Deus. Ele falou desde o início da Bíblia. As ofertas alçadas também Deus pede. Sempre que nós tiver a nossa melhor oferta dar na igreja. Por que Deus disse isso? Para nós ajudar a manter a obra do Senhor. Porque desde o início existe igreja, existem pastores, famílias de pastores que tem que ser mantida pela igreja. E o povo que confia e crê em Deus e quer servir a Deus, ajuda a manter a igreja, a obra do Senhor. Mas é assim que Deus diz. Deus não tem nada na Bíblia escrito que Deus mandou eu vender tudo que eu tenho e dar para Deus. Muitas igrejas, elas se beneficiam naquela palavra também lá, onde Abraão foi sacrificar o filho que Deus pediu, deu o seu tudo, né? O filho. Mas Deus queria o tudo que o Abraão amava, que era o filho. Mas só que Deus não pediu fazenda, casa, bois para Abraão. Muitos também falam sobre o jovem rico que falou para Jesus, que falou: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo e ir para o céu? E Jesus disse para ele, né? Se ele sabia os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, ele disse: isso tudo eu faço, desde a minha mocidade. Jesus disse: então, agora vai vender tudo que você tem e dê aos pobres e me segue. Então, muitas igrejas, elas também se comparam aí para falar. Mas por que Jesus disse isso para o jovem, amados? Porque Jesus sabia que o coração dele estava apegado no dinheiro e na riqueza. Então, a pessoa que tem um coração apegado em coisas materiais, ela não vai para o céu se ela não se converter. O nosso coração não pode estar pegado na fazenda, na casa, no carro, na empresa. O nosso coração tem que estar pegado em Deus. Se a pessoa está com o coração dedicando, o coração apegado nos bens materiais, ela não ama Deus, ela não está servindo a Deus, ela não está dando tudo para Deus. Ou tudo para Deus, ela servir e viver só para Deus. Amém, amados? Então a palavra do Senhor nos explicou isso hoje, amados. O Senhor nos explicou que nós devemos dar como um bezerro e sacrifício dos nossos lábios ao Senhor. A oração sincera, a oração verdadeira, a oração correta de coração, o nosso louvor verdadeiro. Não importa, amado, se você ora bonito, se você canta bonito, se você tem voz de cantor ou não. Deus não importa com isso. Deus importa que seja um louvor, uma oração verdadeiramente de coração. É isso que Deus quer de nós. Este é um sacrifício que Deus quer de nós. É o único sacrifício que Deus requer de nós, amados. É que nós se dê a nossa vida completamente no altar do Senhor. É isso que Deus quer. Que não adianta nós viver crente só na igreja, ou crente só na casa. Na rua, no emprego, em outros lugares eu não sou crente. Isso eu não me dia inteiro para Deus. Eu tô dando pouco da minha vida para Deus. Deus não quer assim. Deus quer que eu me dê inteira para Ele. É esse o sacrifício que Deus pede de nós. E o Senhor está dizendo que se nós tomar a palavra do Senhor e se converter ao Senhor, expulsar as iniquidades, nós recebemos o bem que vem de Deus. E o bem de Deus é tudo de bom. É tudo que um ser humano planeja e deseja de bom, que só Deus tem para nos dar. Para isso, devemos ouvir e receber a palavra do Senhor. Receber no coração a palavra de Deus. Se converter. Para mim saber que eu estou convertido, eu tenho que jogar as iniquidades, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu sei que não agrada a Deus. Eu tenho que tirar, porque eu sei que eu quero servir a Deus e agradar a Ele, então eu tenho que viver conforme a vontade dEle. Amém, amados? Esta foi mais uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, amados irmãos. Receba esta palavra no teu coração. Amado irmão, amada irmã, talvez você que está me ouvindo hoje aí, né, ainda tinha talvez mágoa no seu coração, talvez ainda tinha assim, ó, eu vou me converter, eu vou me acertar com Deus, mas primeiro ainda vou me acertar com fulano. Primeiro ainda vou pôr um ponto final naquilo. Primeiro ainda eu vou resolver aquela situação. Amados, não faça isso. Você ouviu agora a palavra do Senhor.
Você ouviu agora a palavra do Senhor. O Senhor disse que quando você ouve a palavra do Senhor e guarda ela, você tem que se converter para você receber o bem do Senhor. Se te fizeram mal, se você tem pendengas lá fora, se você tem que acertar lá fora, amados, ponha tudo nas mãos do Senhor. Se você quer ser salva, se você quer viver bem, se você quer ter paz na tua vida, se você quer ter um amigo 24 horas com você, se converte ao Senhor Jesus. Larga as coisas erradas. Você sabe que isso não vai te trazer nada de bom, se até hoje não te trouxe, não vai te trazer nada de bom. Tudo que é de errado só vai trazer coisas maus para nossa vida. Aceita Jesus, recebe a palavra do Senhor Jesus Cristo, recebe ela no teu coração e a pratica, para que você receba de Deus o bem que Ele tem para tua vida. Amém? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradeço por esta palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Obrigado por o Senhor ser um Deus tão bom que está todos os dias a falar conosco. Todos os dias o Senhor fala. Todos os dias o Senhor tem uma palavra maravilhosa para nossas vidas. O Senhor é um Pai que está constantemente do nosso lado e não deixa nós pisar em falso. O Senhor é um Pai que não descuida dos seus filhos, Senhor. O Senhor não tira os olhos dos seus filhos nem um dia, nem um minuto. Pai, obrigado pelo teu amor. E assim, Pai, eu coloco, meu Pai, a cada vida que vai ouvir esta palavra, a cada vida que vai ouvir esta oração, Pai, através deste canal, em nome de Jesus Cristo, Pai, toca em cada vida, toca em cada coração, meu Pai, arranque toda a ira, arranque, meu Pai, esse espírito de deboche, esse espírito de incredulidade, esse espírito da ira, do ódio, Senhor, que tem atuado neste coração, Pai, repreenda em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abre o entendimento desta pessoa, abra a mente desta pessoa, Pai, mostra teus planos, mostra os teus sonhos para esta vida, Senhor, e ensina esta pessoa e conduza aos teus caminhos, ó Pai amado, oh meu Deus, abra as portas, Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa que está dizendo, Senhor, neste momento, se esse Deus é verdadeiro, se esse Deus existe, se ele tem poder, então eu preciso deste milagre para mim acreditar que ele existe. Faça, meu Deus, este milagre na vida desta pessoa. Mostra, meu Deus, a tua ação, o teu agir, porque tu vive, tu reina, Senhor. Faz o milagre desta vida, Senhor, e abençoa cada vida que vai ouvir este áudio, esta oração. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.